Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan e vou apresentar nossa proposta para o Historiando 2. Vamos seguir alguns slides e neles vão estar repassando um pouco do que nós fizemos, certo? E eu vou estar fazendo as explicações. Bom, mas vamos começar pelo começo. Eu vou apresentar as nossas instituições, em seguida o curso que estamos fazendo, a disciplina, a professora e os integrantes da equipe. Então, vamos às apresentações. Nós cursamos atualmente a Universidade Estadual do Ceará, certo? Um curso oferecido em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, a FAFIDAM, Polo São Gonçalo do Amarante. Curso de graduação em História, na parte de licenciatura, certo? E a disciplina, ela é referente à História do Brasil 2, da professora Maria Ana Cecília Alencar. E agora eu vou apresentar os componentes da nossa equipe. Evangelista Soares, Francisco Botelho, Jailson Moisés, Jonathan Mesquita, Marcos Evangelista, e essa vai ser a nossa proposta para o Historiando 2. A equipe recebeu a incumbência de produzir um vídeo dialogando com uma fonte histórica que falasse sobre os negros na segunda metade do século XIX. Nossa fonte histórica foi um jornal da época de nome Libertador e, em nossa análise documental, respondemos a sequência de slides que seguem as perguntas norteadoras propostas. Eilas: quais os documentos apresentados? Descreva. Qual a data e local de produção dos documentos? Qual o tipo documental? Correspondência, lei, registro de terras. Apresentar o contexto histórico em que o documento foi produzido e os sujeitos envolvidos. Identificar como os discursos produzidos pelos sujeitos, buscando as intencionalidades e atuações dentro do contexto de cada fonte documental. Qual a intenção do produtor do documento? Quais os posicionamentos diante da abolição da escravidão são apresentados? O Jornal Libertador foi uma produção literária da sociedade cearense libertadora e, como o próprio nome sugere ou nos leva a inferir, defendia a causa dos escravizados. Estamos a analisar a segunda edição do Libertador, datada de 15 de janeiro de 1881, na cidade de Fortaleza, na qual encontramos uma lista de artigos e secções que a compõem. Os documentos apresentados são uma amostra das discussões e atividades relacionadas à abolição da escravidão. O contexto histórico é marcado pela crescente pressão abolicionista no Ceará, com diversos grupos e indivíduos dedicados à causa. A intenção dos produtores do jornal era claramente difundir a ideologia abolicionista e mobilizar a opinião pública em favor da causa. Ao se divulgar, o jornal deixava bem claro ser um jornal destinado à propaganda e interesses abolicionistas. Na segunda página da citada edição, encontramos o artigo Consequências da Emancipação, que rebate a narrativa dos escravocratas que recorrem à Bíblia para justificar a escravidão e mostra que países que libertaram os escravos apresentaram melhoria econômica, muito ricas e convincentes explicações embasadas em números. No artigo A Onda Caminha, fala que a temática encontra novos adeptos e, como tal, cresce.
Jornada Promissora é um artigo que traduz em seu título a esperança daqueles que defendem a causa da libertação dos escravizados quando diz: de uma teoria abstracta, platonicamente envolta nas brunas e ficções da palavra, temos, por assim dizer, a concretização plástica de um fenômeno social. Há um ufanismo naqueles que fazem a sociedade e o jornal. Encontramos o artigo Idalia Francesa, que apresenta informações sobre um concerto beneficente em prol da Sociedade Cearense Libertadora. Além disso, a seção Nas Ventas apresenta anúncios de produtos para venda. O contexto histórico destaca os esforços para angariar fundos em benefício da Sociedade Cearense Libertadora, enquanto os discursos buscam promover a causa abolicionista e fornecer informações úteis à comunidade. Em artigo, elogia a lei de 2 de setembro e critica a imprensa por permitir anúncios de escravos. A página também menciona que a primeira tiragem do Libertador esgotou rapidamente e que a Gazeta do Norte e Pedro II elogiaram a lei. O contexto histórico ressalta o entusiasmo dos abolicionistas em relação à nova lei abolicionista. A intenção do produtor é elogiar a nova lei e expor a contradição da imprensa. Os discursos, impossível ser diferentes, são favoráveis à abolição da escravidão e críticos à postura da imprensa. Em O que Ficou, discute as consequências positivas da abolição da escravidão em outros países, retira os benefícios advindos da abolição e fornece informações sobre a equipe editorial do Libertador. A intenção do produtor é enfatizar os aspectos positivos da causa que defendem. Tão contundente em críticas e rico em fatos, encontramos o artigo Relatório da Inauguração da Sociedade Cearense Libertadora e a seção Folhetim, A Sorte dos Negreiros. O artigo relata a inauguração da Sociedade Cearense Libertadora, um evento significativo na luta abolicionista. A seção Folhetim apresenta um trecho de um romance que aborda a escravidão. No contexto histórico, a página destaca a importância da sociedade abolicionista e da literatura na conscientização. O relatório da inauguração demonstra a mobilização de grupos dedicados à abolição, enquanto a seção Folhetim usa a ficção para explorar as questões relacionadas à escravidão. A literatura desempenha um papel fundamental para a promoção das causas sociais e a Libertadora incorporou essa estratégia em uma abordagem para sensibilizar ao público. Percorrendo o corpo do jornal, encontramos o artigo Literatura, Nova Poesia de Antônio Bezerra de Menezes e a seção Pacotilha Negreira. O artigo apresenta um poema sobre a luta pela liberdade. A seção Pacotilha Negreira inclui anúncios de produtos relacionados à escravidão. No contexto histórico, a página destaca a importância da poesia como meio de expressão abolicionista e a persistência de produtos relacionados à escravidão na sociedade. A poesia representava uma maneira poderosa de transmitir as informações e as inspirações da luta pela liberdade. Os anúncios na Pacotilha Negreira evidenciam a necessidade de continuar combatendo a escravidão e destacam como a economia local estava ligada a essa instituição. Em Página do Povo,
O Homem-Onça sobre a Campa de Pedro Lopes. Este artigo apresenta um poema sobre a morte de um escravo e a luta pela liberdade. As seções Novidade e Benefício incluem anúncios de produtos e informações sobre um concerto beneficente em prol da sociedade cearense libertadora. No contexto histórico, a página destaca a emocionalidade da causa abolicionista e os esforços para angariar fundos. O poema O Homem-Onça sobre a Campa de Pedro Lopes evoca sentimentos profundos em relação à escravidão e à busca pela emancipação. As seções Novidade e Benefício demonstram a contínua mobilização em prol da sociedade cearense libertadora, enfatizando a solidariedade e ao apoio popular à causa abolicionista. De forma ousada, como ousados revelaram-se todos aqueles que propagaram a causa abolicionista, o jornal encerra a sua edição com uma provocação. Anúncio. Paga-se muito bem a quem nos fornecer a lista completa de todos os negociantes de escravos, corretores e mais tiranos. Nesse jornal, então produzido em período épico da defesa da causa abolicionista, constata-se a força contida em algumas pessoas e sociedades em prol do respeito ao escravizado como ser humano que também era. De indiscutível posicionamento, o jornal marcou época e foi mais um a fustigar os escravagistas brasileiros. Como a edição do jornal é de 1881, eis que ainda se passaram alguns anos para que fosse coroada a jornada empreendida. E é isso, gente. Aqui encerra o nosso Historiando. Nós agradecemos pela atenção e nos encontramos numa próxima. Até mais.